Olá, meu nome é Vera, estou passando aqui para ter uma conversinha com vocês. Agora nós enfrentamos esse período aí de 2020, com tudo isso que aconteceu, né? É um período totalmente diferente da nossa realidade. Você vê que ficou quase 2020 já está acabando e as nossas crianças, os nossos estudantes ficaram em casa. E houve necessidade dos pais agora ser também um monitor, um professor, e muitos pais encontram dificuldade. Eu falo porque eu tenho falado com alguns pais, eles têm falado comigo, têm me pedido auxílio nessa situação. E os pais, às vezes, eles ficam ansiosos, desesperados por causa da situação, temendo pelo futuro de seus filhos, o que vai acontecer, como vai ser, porque nós sabemos que em casa, por mais que o professor está ali auxiliando, aula online, não tem condição de ver todo o conteúdo. E tem alguns alunos que já deparam com algumas dificuldades em matemática. Por que eu estou falando de dificuldade em matemática? Porque matemática é aquilo que eu gosto de fazer e eu já vivi essa situação no passado quando eu era aluna e eu nem gostava de matemática. Era o terror da minha vida. Hoje não. Hoje é minha aliada, porque eu aprendi a lidar com matemática. Então, eu estou aqui para falar para os pais que a solução, por mais difícil que seja, parece ser difícil, mas às vezes a solução é simples. Às vezes a dificuldade de seu filho, ela está aliada a você, que talvez também tenha essa dificuldade. Mas nós estamos em tempo de situação que nós não devemos conformar com essa situação. Nós devemos nos renovar conforme os tempos exigem. Então, eu estou passando aqui para falar para vocês que eu estou aqui, como eu vivi isso no passado, e eu venci essa dificuldade, eu estou aqui disposta a dar algumas dicas para vocês amenizar essa situação, torná-la simples. O que é simples não quer dizer que é fácil. E aprender matemática, às vezes, é uma questão de simplificar as coisas. Porque quebrar os preconceitos, quebrar os paradigmas, mudar a mentalidade com relação à matemática. Então, a matemática, ela eu vejo que tem se ensinado muito uma matemática pronta. E matemática pronta, se eu não fizer, não extrair de dentro de mim a matemática que existe na minha mente, fica mais difícil de eu aprender. Por exemplo, decorar. O que se decora não aprende. Só se aprende aprendendo de verdade. Decorar não é aprender. Às vezes eu preciso de decorar algumas coisas, mas decorar, desde que eu tenho em mente que decorar não é aprender. Porque se eu decorei e eu não aprendi, se eu esquecer um detalhe daquilo que foi decorado, eu não vou conseguir resolver uma situação de matemática. E matemática está implícita em toda a situação da nossa vida, em toda a situação. Porque matemática, ela é a rainha da ciência, ela é universal, é uma das maiores ciências que existe. E por mais que alguém saiba matemática, tenha aprendido um pouquinho só. E às vezes, o que dá condição para que você goste de matemática, tenha prazer de matemática, é você entender que você precisa dela, dependendo da situação que você vai viver, você vai precisar de matemática. E nós temos que aprender a aprender matemática. Eu falo assim, aprender a aprender matemática. E colocar a mão na massa e deixar de querer uma matemática pronta. Por exemplo, as 4 operações básicas de matemática. As 4 operações básicas, ela está implícita, ela desperta, quando você aprende a resolver, a desintegrar as 4 operações, você cria um gosto pela matemática. Eu digo assim que talvez
o mesmo gosto que você tem de jogar algum joguinho aí. Então, a matemática, você não gosta daquilo que não sabe. Você não gosta daquilo que você não sabe. Talvez o gostar de matemática é que você ainda não aprendeu a fazer da matemática sua aliada, sua companheira. Porque querendo ou não, nós vamos lidar com situações matemáticas, ainda que não sejam situações concretas, seja uma matemática implícita. Então, os primeiros passos que eu vejo, se você masterizar as 4 operações, aprender de verdade, aprender todos os segredos das 4 operações matemáticas, eu desafio a qualquer um aluno que não gostar de matemática, porque depois que aprender, mas eu falo aprender, porque aí não se aprende, decora, pega pronto, ainda mais, e agora se usa uma calculadora, a calculadora entrega pronto. Quando você vai para fazer no concreto, você não sabe fazer, você tem a resposta, mas você não sabe fazer, chegar naquela resposta se você não tiver uma calculadora. Então, eu vou ajudar vocês com algumas dicas e vou dar as 4 operações, porque as 4 operações a gente vai lidar com ela até o final da vida. Se você vai lidar com as 4 operações até o final da vida. A partir do momento que você nasce, as 4 operações está implícita a sua vida. É uma dica, por exemplo, na escola eu nunca decorei tabuada. Eu aprendi, eu sei a tabuada, mas eu nunca decorei tabuada. Por quê? Eu nunca nem tentei decorar a tabuada. A tabuada, eu criei ela na minha mente por intuição, por dedução. E eu vi que na tabuada está implícito ali, não é só a tabuada. Eu descobri algumas coisas, algumas outras situações matemáticas que está implícito na tabuada. Sem ser de operações, sem ser operações. Ela retrata outras coisas da matemática. Ela representa outras coisas da matemática. Você vai descobrindo. E isso, então que eu falo, redescobrir algo que já está implícito na nossa mente. Por exemplo, se você decora matemática, se você decora a tabuada, ela é ilimitada. Eu descobri que a tabuada, a tabuada é ilimitada, não fui eu que descobri. E a tabuada que nós aprendemos, ela tem início e fim. A tabuada que a gente aprende, que a gente decora, ela tem início e fim. E a tabuada, ela é infinita. Como? Por que eu digo que a tabuada é infinita? Olha um exemplo aqui. Se eu quero a tabuada, se eu for pensar em qualquer número, eu não vou falar a tabuada de 1 a 10, não. De 0 a 9, não. Eu vou pensar na tabuada, por exemplo, a tabuada de 15. Vamos supor a tabuada de 15. Número 15. Então, eu quero a tabuada de 15. Se é a tabuada de 15, é daqui para frente. Então, eu tenho, o primeiro número vai ser 15. Então, 1 vezes 15 é igual a 15. Daqui, se você, intuitivamente, você não precisa decorar nenhuma tabuada. Porque se a tabuada 1 vezes 15 é 15, antes do 1, qual é o que tem? Tem o 0. 0 vezes 15 é igual a 0. 1 vezes 15 é 15. Então, 0 vezes 15, 15. 1 vezes 15 é 15. Se 1 vezes 15 é 15, 0, 1, 2. 2 vezes 15 é igual a quanto? Se eu já sei que 1 vezes 15 é igual a 15, então se eu acrescentar mais 15 aqui, vamos imaginar, é um jeito de aprender, de acordar o seu cérebro, precisa acordar o seu cérebro. Um jeito de acordar o seu cérebro é não dar ele nada pronto. Então, se você anota aqui, ele não acorda totalmente. Então, o cérebro,
Quando você acorda ele, que ele fica mais atento, você aprende as coisas com mais facilidade. Se você fizer isso em matemática, vai dar margem a você aprender com mais facilidade aquilo que você tem facilidade. Vai se tornar cada vez mais fácil. Porque você está despertando o cérebro aqui em matemática. Então, 1 vezes 15 é 15. Então, 2 vezes 15 é 15 mais 15. Eu vou intuitivamente. Vamos supor, imagine aqui, ó. Imagine aqui na sua mente. Não vou escrever. Imagine que aqui tem outro 15 e a gente está somando. 5 mais 5 vai ser 10. 10 vai, eleva a 1. Eu também não coloco porque eu gosto de acordar o cérebro para que ele fique atento. Então, 10 eleva a 1. 1 mais 1, 2. Com mais um do outro 15 que está aqui, ó, na minha mente, eu tenho 3. Então, 2 vezes 15 é igual a 30. E assim sucessivamente. Agora ficou mais fácil. Por quê? Qual é o próximo? 3. 3 vezes 15. Aqui eu tenho 1 vezes 15, aqui eu tenho 2 vezes 15. Então, agora eu já posso. Não nem preciso colocar na minha mente. Por quê? Aqui já tá, ó. 5 mais 0, 5. 1 mais 3, 4. E assim eu vou fazendo sucessivamente. 4 vezes 15, eu somo tudo. Assim sucessivamente. E assim eu faço com qualquer tabuada. Assim eu vou fazer com qualquer tabuada. Então não há necessidade nenhuma, assim, porque você aprendendo o porquê. Se você... Aqui você aprendeu. Em qualquer situação que você não lembrar da tabuada, quando se você decorar, você aprendendo, você vai saber em qualquer situação. Qualquer situação. Por exemplo, se eu tenho lá 3 vezes 45, eu não sei quanto que é. Eu começo lá na tabuada, 3 vezes 15. Então eu começo lá na tabuada de 1 vezes 15, para ver quanto que eu posso partir daqui também. 3 vezes 5, 15 e assim sucessivamente. Então não há necessidade. O que nós temos é que aprender a tabuada. Se nós aprendermos a tabuada, aí tudo vai ficar mais fácil. Isso aqui é a margem, isso aqui é o que eu preciso para mim operar qualquer tipo de operação. E na operação, as 4 operações, ela tem muito mais do que se ensina por aí. Então, o bom é você esmiuçar toda a operação. É pegar as dificuldades, todas as dificuldades de cada operação, aprender, masterizar. Aí você vai gostar de matemática. Ela vai se tornar para você como se fosse um jogo, porque desafio, quem não gosta de desafio? A criança, quando ela começa a aprender a jogar videogame, vamos colocar a jogar game, o que acontece? Ela não estava sabendo. Alguém foi lá e ensinou para ela. E ela tomou gosto, às vezes toma gosto que acaba se viciando. E eu posso fazer isso com matemática. E quando eu faço isso com matemática, eu, além de aprender, vai ficando prazeroso. E o ser humano é assim, ele quer vencer os seus limites, passar para a etapa seguinte, porque isso que dá prazer. Isso gera prazer na nossa mente. Então, um jeito de estudar matemática prazerosamente. E aquele que não gosta de matemática é porque não aprendeu matemática, porque não encontrou alguém que o forçasse, entregou para ele a matemática pronta. Tudo pronto é muito mais fácil. A comida pronta ela é mais fácil. A comida pronta a comida que você faz em casa, que você mesmo faz, você sabe o que está comendo, ela é muito mais saudável. Mas comprar o pronto é mais saboroso às vezes, porque o nosso cérebro viciou ali. Então, o aprender matemática, essa é uma dica que eu só queria dar, essa dica para vocês verem que numa simples tabuada, quando você decora, ela se torna mais difícil. Eu aprendi isso com um professor que ele tomava a tabuada todo final de bimestre e era um terror e para todo mundo. Eu aprendi assim, aí ali, ó, eu não decorava não, mas eu nunca errei a tabuada, eu sempre tive a pontuação, porque na minha mente, eu intuitivamente, eu deduzia a matemática. Se ele falava assim, quanto que é 4 vezes 8? Às vezes eu não sabia quanto que era 4 vezes 8, mas na minha mente eu multiplicava 2 vezes 8 é 16. Então,
2 vezes 8 é 16, então 16 mais 16 dá 4 vezes 8. 16 mais 16, 32. Aí eu criei uma velocidade de pensamento para calcular. E matemática era o meu terror. E eu não gostava de matemática. Ele mandava fazer matemática, ter um caderno para chegar em casa e passar ali. Hoje eu entendo o porquê daquilo. Porque quanto eu tinha um caderno de resumo, que eu estava resumindo, fazendo, escrevendo, fazendo ali, e chegava em casa, ainda ia passar limpo, porque no final do bimestre ele pegava aquele caderno e dava uma nota. Aí hoje eu entendo, porque eu também sou professora, fui professora. Então eu entendo a sabedoria dele de mandar ter um caderno para ele dar nota, porque enquanto eu estava passando aquele caderno, aquela matéria, para o caderno que era organizadinho, bonitinho em casa, antes, na época eu achava frescura. É pavoroso para mim, trabalhoso, mas me valeu a pena, porque eu me apaixonei pela matemática de ensino fundamental. Então a gente pode masterizar. Se a gente decidir, a gente pode seguir. A gente pode deixar de ser pato que reclama de tudo e ser águia. A águia não reclama, ela voa silenciosamente alto. Então, qualquer situação, ela tem solução, desde que eu decida, eu estou disposto. E essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje, para vocês sentirem que há uma necessidade, às vezes, a gente sair do lugar. Porque se eu ficar prostrada com a situação, reclamando, falando, a situação não vai mudar para melhor. Pode mudar para pior. E nós temos que agir enquanto é tempo. O ano está quase terminando. E 2021, os alunos vão começar um novo ano. Tem muitos aí que às vezes não tem pais preparado que eu falo no sentido que também não tiveram oportunidade, que também encontraram essa dificuldade que eles estão encontrando hoje, de ter alguém ali para monitorar as atividades de casa, para auxiliá-los, talvez por falta de tempo e também por falta de até mesmo de não saber. Então são situações que dá para ser resolvida. É simples aprender, principalmente as quatro operações básicas, porque daí você vai escalar tudo, você vai escalando matemática. E às vezes não se ensina todas as dificuldades, todas as etapas de uma operação. Ensina no geral assim, mas tudo. Uma hora você depara com uma dificuldade lá na frente. Fala, mas na frente mesmo, eu tô falando de ensino médio, eu tô falando de faculdade mesmo. Você depara com a situação de resolver uma simples operação, numa situação que você não tem uma calculadora para te dar o resultado pronto, e você não vai conseguir resolver porque você decorou, porque você recebeu quase tudo pronto, porque ensinou que trouxa é quem não pula, faz sem pular etapa. E eu digo para você, o aluno trouxa, aquele que é trouxa para os outros, é o aluno que mais aprende. Por quê? O trouxa faz o passo a passo. A trouxa, tem que ser esperto. O trouxa faz o passo a passo. Então, às vezes, o ser trouxa na sala de aula, essa trouxa entre aspas, é bom. Eu fui uma aluna muito trouxa, porque eu falava que era trouxa, porque eu tinha sede de aprender e eu não tinha todas as ferramentas na minha mão. Eu não tive oportunidade, eu não tinha ninguém falando, eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu tive que buscar só, eu tive que descobrir só, com apoio assim na sala de aula só. Mas em casa foi difícil. Mas eu tentava uma situação e eu me dispus. Às vezes eu estava resolvendo uma questão, eu fui colocando na minha vida para o dia a dia.
eu decidi, esse professor falou que a gente poderia gostar de matemática, aprender a gostar de matemática, aprender matemática. E eu me dispus a isso para mim, porque eu falei assim, eu quero ser águia. Quero ser águia em matemática. Pelo menos a matemática de ensino fundamental, eu vou ser águia, né? E eu decidi que eu ia aprender. Às vezes eu começava a resolver era de papel, qualquer tipo de papel, papel de embrulho, e começava a escrever e resolver e não conseguia chegar no resultado. E eu ia deitar, mas se eu lembrasse, não tentei essa forma. Aí eu vinha e fazia até conseguir. Mas também uma vez que você consegue aprender, você não esquece, não. Você não esquece mais, porque você aprendeu. E é isso. Então, eu falo assim, não precisa aprender matemática. Se você conhece os números e tem uma noção de quanto que é 1 vezes 1, 2, é só ir pegando isso. É só pegar e somar. Só não precisa somar o primeiro, porque ele já está lá. É uma vez. É uma vez. Se precisar, você ir lá no início, você vai. Se você já tem mais facilidade, já andou mais alguma etapa, começa de onde você precisa. Se você precisa de 3 vezes 15, então comece de onde você precisa. Se você precisa de 5 vezes 15, então vai aí, faz a operaçãozinha aqui e dali para frente vai ficando mais fácil. Quando você sequenciar, sequencia, fica fácil. Se eu pôr 4 vezes 15, eu já só adicionar 15 aqui. Aí vai dar 60. 5 vezes 15, só adicionar 15 é mais 60. Mais 60. E assim vai. A tabuada é de 15, só vou adicionando 15 cada vez. Vou somando, entendeu? Então, é assim. Eu tenho que ter 45 mais 15. Então, vai. Não é difícil. Sempre mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. E assim sucessivamente, isso é para qualquer tabuada. Se eu quero a tabuada do 7, então, 0 vezes 7. Quanto que é 0 vezes 7? 0. Se eu quero, então, 0 vezes... Desculpa. Não é 0. 1 vezes 7 é igual a 7. 2 vezes 7. Na minha mente, 7 eu já tenho. 2 vezes 7 é 7 mais 7. Coloco 7 mais 7, 14. Não vou escrever aqui, não vou fazer, porque tem que despertar a mente. Eu estou ensinando para vocês, é uma dica de acordar a mente, deixá-la desperta, mais atenta. O que você põe aqui dentro, fica. Tudo que você coloca aqui dentro, fica. Por isso que você não pode criar hábitos errados, porque se você cria um hábito errado, você não vai mais conseguir apagar. Você vai suprimir com um hábito correto, mas tirar você não tira, mas você vai suprimir ele, vai deixar ele lá no arquivo, criando hábitos corretos. 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual. Então, aqui eu tenho 2 vezes 7, que é 14, só acrescentar mais 7. 14 mais 7, 7 mais, na minha mente, 14 mais 7. 7 mais 4 mais 7, dá 11. Leva 1. 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 7, 21. Vamos colocar aqui, 4 vezes 7 é igual. Então, 21 mais 7. Quanto que é 21 mais 7? Se precisar, use os dedos. Isso aqui é ferramenta, ó. Isso aqui é a ferramenta melhor para se estudar matemática. É o material melhor para se estudar matemática. Ferramenta, os dedos, ó. Aqui e aqui, você só precisa disso. Talvez de um lápis, você precisa de um lápis, de um papel, de um lugar para você escrever, que seja na parede, que seja onde for. É só disso que você precisa para aprender matemática. Se você quiser aprender matemática de verdade, você precisa só disso aqui. Porque você não vai aprender a matemática do ensino médio, você não vai aprender primeiro a matemática. Primeiro você tem que fazer uma boa base. E a boa base de matemática, uma boa base, vamos estudar as 4 operações básicas, mas estudar, masterizar todas as dificuldades que existem nas 4 operações, todas. E existem operações
que não é com o sistema da base 10. Todas as dificuldades, nós precisamos aprender a fazer, a masterizar as 4 operações. Aí nós tomamos gosto. Quando você aprende de verdade, é difícil você não gostar. Só se você for uma exceção. Mas você aprende a gostar de matemática. Então, essa era a conversa que eu tinha para ter com vocês hoje. E nós vamos seguindo aí mais. Vou dar algumas dicas de como estudar matemática. De como aprender, como masterizar, principalmente as 4 operações. Então, 4 vezes 7, então 21 mais 7, ó, 7 mais 1, 8. Então, 28. 4 vezes 7 igual a 28. E assim sucessivamente. Com qualquer número, não importa o tamanho do número. Com qualquer um, você faz a tabuada. Não precisa estudar. Desde que você tenha na mão. Você não precisa de mais outra ferramenta. Porque o nosso sistema é um sistema decimal. Decimal são 10 números. Então, qualquer operação sempre vai mudar. Chegou no 9, vai mudar. De 0 a 9 vai mudar. Vai voltar, volta. Então, você não vai precisar de mais disso. Não precisa. Então, eu falo isso porque eu estudei sem material porque não tinha condição de comprar. E naquela época não era como agora. Agora a gente tem tudo na sala de aula. A gente tem material, mesmo que não é o que... Mas na minha época, quem não tinha uma condição, sofria muito porque às vezes não tinha nem o caderno para escrever. Nem a borracha para apagar. Nem o chinelo para calçar. Mas essa época, quem ia, não era para todos. Quem chegava aí à escola, aprendia, porque ia, porque tinha ali a dificuldade. Tinha que usar isso aqui, ó. Tinha que... Ficava. Não tô falando que, tô vivendo do passado, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de aprendizado. É claro que nós devemos inovar, usar o que tem. Então, foi o meio que eu encontrei de colocar a minha experiência para ajudar os pais ou pessoas que tá com dificuldade em casa, que não sabe o que fazer. Tem gente desesperada porque já colocou na mente que os filhos precisam estudar, já aprendeu que só a educação é que muda o nosso destino, e eles não têm por falta de conhecimento ou de oportunidade, essa parte aí ficou a lacuna. Então é a hora agora, eu dou a oportunidade de vocês, estou dando uma oportunidade de vocês preencher essa lacuna das 4 operações, aprender, mas é aprender, não é superficialmente, não. É entrar dentro das 4 operações, é desconstruir para construir o saber nas 4 operações. De desconstruir, ser águia nas 4 operações. Então, vamos junto nessa? Vamos lá? Avante! Nós vamos vencer. Sair desse momento que nós estamos mais forte do que começamos. O que nós temos que pegar uma oportunidade que não está sendo favorável a nós, para tornar essa situação mais favorável para o futuro. E que com Deus no comando, porque eu creio em Deus. E eu também, eu preciso estar falando para pessoas que acreditam assim também. Porque não terá sentido. Porque Deus sana qualquer dificuldade, Ele manda ajuda. Eu tenho sentido assim o desejo de fazer alguma coisa para ajudar. E essa foi uma maneira que eu consegui. Eu não sou muito assim dada a ficar na internet, nem gosto, mas eu vi que era um meio, um jeito de ajudar, de dar jeito na situação. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, quer servir, a gente dá um jeito na situação. E eu, na minha vida, sempre, o Senhor me colocou em situações desfavoráveis
e me ensinou, me preparou para dar um jeito. E é isso que eu quero passar para vocês, dar um jeito na situação, para que a situação de desfavorável se torne favorável. E que assim seja. Vamos lá junto?